A história de Mahatma Gandhi não começa com santidade nem com unanimidade, mas com contradições profundas, disputas violentas de poder e um método político que muitos admiraram em público e rejeitaram em silêncio. Quando o nome Gandhi é mencionado, a imagem que surge quase automaticamente é a de um homem frágil, magro, vestido de branco, andando devagar, sustentado por um cajado e falando de paz enquanto enfrenta um império. Essa imagem, repetida por décadas em livros didáticos, discursos políticos e campanhas morais, é real apenas em parte. Ela esconde tanto quanto revela. Gandhi não foi apenas um símbolo de não violência. Foi um estrategista duro, um líder que sabia recuar, avançar, pressionar e expor adversários com precisão calculada. Sua trajetória não foi linear, nem pura, nem aceita por todos. Desde cedo, ele foi criticado por aliados, rejeitado por setores inteiros da sociedade indiana e acusado de idealismo perigoso por quem via a política como um jogo de força bruta. Antes de começar, por favor, curta o vídeo, inscreva-se no canal e comente de qual cidade ou estado que você está assistindo esse vídeo documentário. Isso ajuda muito o canal a continuar crescendo. Entender Gandhi exige separar método de mito. O método foi construído ao longo de décadas, testado em situações extremas, ajustado após erros graves e sustentado por um autocontrole quase obsessivo. O mito veio depois, moldado por interesses nacionais, internacionais e pedagógicos. O Gandhi pacífico que o mundo aprendeu a venerar foi cuidadosamente selecionado a partir de um homem real que viveu conflitos íntimos, fracassos públicos e escolhas moralmente desconfortáveis. Ele acreditava que a política precisava ser vivida no corpo, no cotidiano, na alimentação, na roupa e na disciplina pessoal. Essa visão radical fazia dele alguém profundamente admirado por uns e intensamente rejeitado por outros. Desde o início de sua atuação pública, Gandhi entendeu algo essencial. O poder colonial não se sustentava apenas por armas, mas por normalização. Leis injustas funcionavam porque eram obedecidas. Impostos abusivos funcionavam porque eram pagos. Hierarquias raciais funcionavam porque eram aceitas como naturais. O enfrentamento, portanto, não deveria ser apenas violento ou militar, mas moral e público. Ele buscava constranger o sistema, forçando o opressor a se ver como opressor diante do mundo. Essa lógica não surgiu pronta. Foi construída lentamente, com tentativas fracassadas, hesitações e ajustes dolorosos. Ao mesmo tempo, Gandhi nunca foi um líder consensual dentro da Índia. Muitos nacionalistas o viam como lento demais, conciliador demais, disposto a sacrificar vitórias políticas em nome de princípios abstratos. Líderes revolucionários armados o acusavam de enfraquecer a luta. Setores das castas mais baixas desconfiavam de sua linguagem moral, temendo que ela mascarasse desigualdades profundas. Muçulmanos questionavam sua capacidade de garantir segurança real em um país fragmentado por religião. Gandhi sabia disso. Ele conviveu com essas críticas sem tentar anulá-las completamente, preferindo manter uma posição que julgava moralmente defensável, mesmo quando isso custava apoio político imediato. A infância de Mahatma Gandhi foi marcada muito menos por feitos extraordinários, e muito mais por um ambiente doméstico rígido, moralmente exigente e profundamente religioso. Ele nasceu em uma pequena cidade costeira chamada Porbandar, em um contexto social onde honra familiar, reputação pública e disciplina pessoal tinham peso quase absoluto. Seu pai ocupava cargos administrativos locais, o que colocava a família em uma posição de respeito, mas também de constante vigilância social. Cada gesto, cada falha e cada escolha individual refletiam diretamente sobre o nome da casa. A figura mais influente de sua infância não foi o pai, mas a mãe. Extremamente devota, ela praticava jejuns frequentes, seguia rituais religiosos com rigor e transmitia a ideia de que o autocontrole era uma virtude superior à força física ou à riqueza. O jovem Gandhi cresceu observando sacrifícios voluntários, promessas religiosas cumpridas com dor e uma relação intensa entre moralidade e sofrimento. Esse ambiente não produziu um menino confiante,
mas um jovem introspectivo, tímido e permanentemente atento ao julgamento alheio. Desde cedo, ele aprendeu que errar não era apenas um desvio pessoal, mas uma mancha pública. A religião praticada em casa não era simples devoção, mas um sistema de organização da vida cotidiana. A alimentação, horários, palavras e comportamentos eram regulados por princípios morais claros. Comer certos alimentos, tocar determinadas pessoas ou quebrar votos religiosos não era apenas uma escolha individual, mas uma falha ética. Essa estrutura ajudou a formar em Gandhi uma relação intensa com a ideia de culpa e autocorreção. Quando errava, ele não escondia. Escrevia, confessava, refletia e buscava reparar. Esse padrão de autoexame se tornaria mais tarde um elemento central de sua atuação política. Ao mesmo tempo, a infância de Gandhi não foi isenta de contradições. Ele experimentou pequenos atos de transgressão, como mentir para os pais, consumir alimentos proibidos e ceder a pressões de colegas. Essas experiências não o tornaram rebelde, mas profundamente angustiado. O medo de decepcionar a família e de comprometer sua integridade moral produziu uma mente constantemente voltada para a vigilância de si mesmo. Essa tensão entre desejo e dever acompanharia Gandhi por toda a vida, reaparecendo em decisões políticas, estratégias de protesto e escolhas pessoais extremas. O contexto social de Porbandar também ensinou a Gandhi lições duras sobre hierarquia e exclusão. Desde cedo, ele observou a separação rígida entre grupos sociais, o peso das castas e a normalização de desigualdades profundas. Essas estruturas não eram apresentadas como injustas, mas como naturais. Ainda criança, ele internalizou a ideia de que a ordem social era algo a ser respeitado, mesmo quando causava sofrimento. A ruptura com essa visão não foi imediata. Ela exigiria experiências externas, choques culturais e confrontos diretos com a humilhação racial em outros territórios. Esse período inicial da vida de Gandhi é fundamental, porque explica a base psicológica de seu método futuro. A não violência não nasceu como estratégia política, mas como disciplina pessoal. O controle do corpo, o domínio das emoções e a disposição para sofrer sem reagir violentamente foram aprendidos primeiro dentro de casa, muito antes de serem aplicados em confrontos públicos. A infância não produziu um líder carismático, mas um homem treinado desde cedo a observar, suportar e resistir internamente. Ao sair da infância e entrar na adolescência, Gandhi carregava consigo uma combinação poderosa e perigosa: extrema sensibilidade moral, medo intenso do erro público e uma fé quase absoluta na ideia de que o sofrimento voluntário podia purificar falhas. Esses elementos, formados muito antes de qualquer militância, seriam decisivos para tudo o que viria depois, tanto nas vitórias quanto nos conflitos que marcariam sua trajetória histórica. A passagem da infância para a adolescência não trouxe liberdade, mas intensificação do controle. Ainda muito jovem, Gandhi foi submetido a um casamento arranjado, prática comum em sua região e em seu tempo. O matrimônio não foi apresentado como escolha afetiva, mas como obrigação social e familiar, um rito que consolidava alianças e preservava reputações. Para um jovem tímido, introspectivo e moralmente vigilante, essa transição precoce para a vida conjugal gerou um conflito profundo entre desejo, dever e culpa. A intimidade, em vez de ser espaço de espontaneidade, tornou-se terreno de ansiedade moral. O casamento precoce colocou Gandhi diante de uma contradição que o acompanharia por décadas. De um lado, a atração física e a curiosidade natural da juventude. De outro, a convicção de que o prazer podia enfraquecer a disciplina espiritual. Cada impulso era seguido por remorso. Cada concessão ao desejo era analisada como falha ética. Esse padrão não produziu repressão silenciosa, mas um ciclo contínuo de autoexame. Ele escrevia sobre seus erros, refletia sobre suas motivações e tentava impor a si mesmo regras cada vez mais rígidas de comportamento. A adolescência também foi marcada por episódios de luto e responsabilidade antecipada. A morte do pai ocorreu em um momento em que Gandhi se encontrava envolvido em atividades conjugais.
fato que ele interpretou como falha moral grave. Esse episódio se tornou um trauma formador. A ideia de que o desejo podia afastar o indivíduo do dever sagrado foi internalizada de forma definitiva. A partir desse ponto, a renúncia passou a ser vista não apenas como virtude, mas como reparação. Sofrer voluntariamente tornava-se uma forma de corrigir erros passados. No ambiente social mais amplo, Gandhi continuava exposto a hierarquias rígidas e expectativas inflexíveis. Esperava-se que ele se tornasse um homem respeitável, cumpridor das normas, capaz de sustentar uma família e preservar o nome da casa. Não havia espaço para desvios visíveis. Essa pressão reforçou sua tendência à conformidade externa, mesmo quando internamente ele se sentia deslocado. A obediência às regras não significava aceitação plena, mas sobrevivência social. Essa distinção seria crucial mais tarde, quando ele passaria a desafiar sistemas inteiros sem romper completamente com a linguagem da ordem. Durante esse período, Gandhi também começou a desenvolver um hábito que o acompanharia por toda a vida: transformar experiências pessoais em lições morais universais. Erros individuais eram reinterpretados como exemplos do que precisava ser combatido coletivamente. A disciplina não era apenas autocontrole, mas método pedagógico. Esse traço explica por que, no futuro, ele exigiria dos outros o mesmo rigor que impunha a si mesmo, muitas vezes sem considerar diferenças de contexto, classe ou urgência material. A adolescência, portanto, não foi um intervalo irrelevante entre infância e vida pública. Foi o momento em que se consolidou uma ética baseada na renúncia, no sacrifício e na vigilância constante do corpo. Essas ideias não nasceram da política, mas da intimidade. Elas moldaram a forma como Gandhi entenderia poder, resistência e responsabilidade. Quando mais tarde ele exigisse disciplina absoluta de multidões inteiras, essa exigência estaria enraizada em décadas de autocobrança intensa. Ao final dessa fase, Gandhi não era um rebelde nem um revolucionário em formação. Era um jovem profundamente dividido, carregando uma noção pesada de dever e uma crença quase inabalável de que a transformação moral individual era pré-condição para qualquer mudança social legítima. Esse princípio, forjado em conflitos íntimos, seria levado intacto para os grandes palcos da história. A ida de Gandhi para Londres marcou a primeira ruptura real com o mundo que o havia formado. Longe da família, da vigilância comunitária e das rotinas religiosas rígidas, ele foi lançado em um ambiente urbano moderno, competitivo e profundamente diferente em costumes, valores e ritmos de vida. Londres não foi para ele um espaço de libertação imediata, mas de desorientação. O jovem estudante de direito chegou inseguro, preocupado com aparência, linguagem e comportamento, temendo falhar publicamente em um cenário onde não dominava os códigos sociais. O estudo do direito, embora central para sua formação, não foi inicialmente vivido como vocação. Gandhi enfrentou dificuldades para se expressar, falar em público e se posicionar com firmeza em debates. A educação jurídica britânica exigia assertividade, retórica e segurança, qualidades que ele ainda não possuía. Em vez de se destacar por brilhantismo acadêmico, ele se destacou pela disciplina meticulosa. Estudava com regularidade, seguia regras com rigor e evitava excessos. Essa postura, aparentemente passiva, escondia um processo interno de adaptação e observação constante. Foi em Londres que Gandhi começou a construir conscientemente uma identidade pública baseada em escolhas morais visíveis. O vegetarianismo, inicialmente herdado da tradição familiar, transformou-se em posição ética assumida em um contexto hostil. Ele frequentou sociedades vegetarianas, escreveu artigos, fez palestras e passou a entender que hábitos pessoais podiam ser convertidos em declarações políticas. Comer, vestir-se e organizar a própria vida tornaram-se formas de comunicação. Essa percepção seria central para sua atuação futura, na qual cada gesto pessoal teria valor simbólico. A solidão foi um elemento constante nesse período. Distante da esposa e da comunidade de origem, Gandhi viveu longos momentos de isolamento,
que intensificaram sua tendência à introspecção. Ele leu extensivamente textos religiosos e filosóficos, não apenas de sua tradição, mas também obras cristãs e reflexões morais ocidentais. Esse contato ampliou sua visão ética, reforçando a ideia de que princípios universais podiam atravessar culturas e religiões. Ao mesmo tempo, ele percebeu que a moralidade, quando desvinculada da prática cotidiana, tornava-se estéril. Londres também revelou de forma sutil as hierarquias raciais do Império. Embora ainda não tivesse enfrentado a violência explícita do racismo colonial, Gandhi percebeu diferenças no tratamento dispensado a estrangeiros e não europeus. Essas experiências iniciais não provocaram revolta imediata, mas plantaram sementes de inquietação. Ele começou a entender que o Império Britânico não era apenas uma estrutura administrativa distante, mas um sistema que organizava relações humanas com base em poder e exclusão. Ao final de sua estadia em Londres, Gandhi retornou à Índia com um diploma, mas sem clareza profissional. Mais importante do que a formação jurídica foi a transformação íntima ocorrida nesse período. Ele havia aprendido a observar o mundo externo, sem perder o controle interno, a transformar escolhas pessoais em posicionamentos públicos e a compreender que a identidade podia ser construída deliberadamente. Esse aprendizado silencioso seria decisivo quando ele fosse colocado pouco depois diante de humilhações abertas e conflitos raciais diretos. Londres não produziu um líder pronto, mas forneceu ferramentas essenciais: autoconsciência, disciplina pública e a percepção de que a vida cotidiana podia ser politizada sem violência. Essas ferramentas seriam testadas de forma brutal em seu próximo destino, onde teoria e prática se encontrariam em condições muito mais duras. O retorno de Mahatma Gandhi à Índia não trouxe a ascensão esperada, mas um choque silencioso de inadequação. Munido de formação jurídica britânica, ele acreditava que poderia se inserir com naturalidade no mercado de advocacia. O que encontrou, porém, foi um ambiente profissional dominado por retórica agressiva, disputas pessoais e códigos informais que favoreciam quem falava alto. Improvisava com segurança e manipulava relações locais. Gandhi não possuía essas habilidades. Sua timidez reapareceu com força e o medo de errar em público o paralisava. Em audiências, ele mal conseguia falar. Diante de juízes e clientes, sua voz falhava, a memória travava e a segurança desaparecia. Essas experiências minaram sua confiança de forma profunda. Ele passou a questionar não apenas sua competência profissional, mas sua utilidade social. A formação recebida em Londres parecia, naquele contexto, insuficiente. O direito, que deveria ser ferramenta de ascensão, transformou-se em lembrança constante de inadequação. Em vez de se impor, Gandhi recuava, observava e acumulava frustrações. Esse período de estagnação foi decisivo porque expôs um traço central de sua personalidade: a recusa em avançar por meios que considerava moralmente frágeis. Ele não queria recorrer a artifícios retóricos vazios, nem explorar brechas éticas para vencer disputas. Essa postura, embora coerente com seus princípios, o deixava em desvantagem em um ambiente competitivo. A frustração não produziu revolta imediata, mas uma busca silenciosa por sentido e direção. Ele precisava de um espaço onde sua disciplina e ética tivessem valor prático. A oportunidade surgiu de forma quase acidental. Um contrato temporário para prestar serviços jurídicos a comerciantes indianos na África do Sul apareceu como solução provisória. A decisão de aceitar não foi tomada com entusiasmo, mas como alternativa à estagnação. Gandhi via a viagem como deslocamento breve, uma forma de ganhar experiência e estabilidade financeira antes de retornar à Índia. Não havia ali qualquer intenção de militância ou liderança política. A África do Sul era, naquele momento, apenas um destino funcional. Esse deslocamento físico marcou uma transição psicológica importante. Ao sair novamente da Índia, Gandhi se afastava das expectativas familiares imediatas e das pressões sociais que o paralisavam. Ele carregava consigo insegurança profissional, mas também um conjunto de princípios éticos testados apenas em nível pessoal. O que ele ainda não sabia
era que esse novo território exporia essas convicções a um confronto direto com a humilhação racial, obrigando-o a transformar autocontrole em ação pública. A frustração profissional, longe de ser um detalhe biográfico, foi a condição que empurrou Gandhi para o cenário onde sua trajetória histórica realmente começaria. Sem esse fracasso inicial, é possível que ele tivesse permanecido um advogado discreto, limitado por sua própria timidez. A ausência de sucesso abriu espaço para uma experiência que redefiniria não apenas sua vida, mas a forma como o poder colonial seria desafiado nas décadas seguintes. A chegada de Mahatma Gandhi à África do Sul marcou o início de uma transformação que não foi planejada, mas imposta pelas circunstâncias. Até então, suas convicções morais haviam sido testadas apenas no âmbito privado, em escolhas pessoais e dilemas íntimos. Na África do Sul, essas convicções seriam colocadas diante de um sistema explícito de segregação racial, sustentado por leis, costumes e violência simbólica cotidiana. O choque não foi imediato, mas progressivo, acumulando pequenos episódios de exclusão que, somados, produziram uma ruptura definitiva em sua percepção do mundo. Os indianos naquele território ocupavam uma posição ambígua. Não eram vistos como brancos, tampouco se enquadravam nas classificações reservadas à população africana local. Eram tratados como estrangeiros indesejáveis, tolerados apenas enquanto úteis economicamente. Essa condição se manifestava em restrições de circulação, proibições de residência em determinadas áreas e humilhações públicas normalizadas. Para Gandhi, que havia sido educado a respeitar a ordem social, essa realidade representou uma confrontação direta entre legalidade e justiça. O episódio mais conhecido desse período ocorreu durante uma viagem de trem, quando Gandhi foi retirado à força de um vagão reservado a passageiros brancos, apesar de possuir bilhete válido. A expulsão não foi apenas física, mas simbólica. Ali, ele percebeu que sua formação, seus modos e sua obediência às regras não o protegiam. A lei não era neutra. Ela operava para marcar corpos, definir hierarquias e impor limites intransponíveis. Esse momento não gerou uma reação violenta, mas um processo de reflexão profunda que redefiniria sua atuação futura. A humilhação pública revelou algo essencial. O poder colonial dependia da aceitação silenciosa dos oprimidos. Cada pessoa que aceitava a exclusão sem questionar reforçava a legitimidade do sistema. Gandhi começou a compreender que resistir não significava necessariamente atacar, mas recusar-se a colaborar. Essa percepção foi o embrião de uma estratégia que ainda não tinha nome, mas já possuía forma. O corpo, quando se recusava a obedecer a leis injustas, tornava-se instrumento político. Nos primeiros anos na África do Sul, Gandhi não se lançou imediatamente à liderança. Ele observou, conversou, escreveu e construiu redes discretas entre comerciantes, trabalhadores e famílias indianas. Aprendeu a linguagem jurídica local, estudou as leis discriminatórias e percebeu como a burocracia era usada para naturalizar a exclusão. Essa fase de observação foi crucial. Em vez de reagir impulsivamente, ele buscou entender o funcionamento do sistema, identificando seus pontos de pressão moral. A experiência sul-africana também ensinou a Gandhi o valor da organização coletiva. Indivíduos isolados eram facilmente ignorados ou reprimidos. Comunidades articuladas, mesmo pequenas, podiam criar constrangimento público. Ele começou a atuar como intermediário, redigindo petições, organizando reuniões e dando forma jurídica a queixas que antes eram expressas apenas como indignação difusa. O advogado inseguro que havia fracassado na Índia encontrou ali um espaço onde sua formação finalmente fazia sentido. Esse período não transformou Gandhi instantaneamente em líder carismático, mas produziu algo mais duradouro, uma compreensão prática de como a injustiça se sustenta e de como pode ser desestabilizada sem o uso da força. A África do Sul tornou-se um laboratório político onde ideias seriam testadas, refinadas e, quando necessário, abandonadas. Tudo o que viria depois na Índia carregaria as marcas dessas primeiras experiências de confronto moral direto com o poder colonial. O episódio do trem
frequentemente resumido em poucas linhas nos livros, foi um ponto de inflexão, porque condensou em um único gesto toda a lógica do poder colonial. Mahatma Gandhi não foi expulso apenas de um vagão. Ele foi informado, de forma brutal e pública, de que sua educação, sua roupa, sua conduta e sua obediência às regras não tinham valor diante da hierarquia racial. O bilhete válido não importou. A classe social não importou. A legalidade ali funcionava apenas para reforçar a exclusão. A violência daquele ato não esteve no empurrão, mas na mensagem. O sistema dizia, sem palavras, que certos corpos não pertenciam a determinados espaços, independentemente de mérito ou comportamento. Para Gandhi, que acreditava profundamente na ideia de ordem, esse choque foi devastador. Ele percebeu que a injustiça não era um acidente corrigível por boa conduta, mas um mecanismo estruturado. A obediência não trazia proteção. O silêncio não trazia segurança. O que torna esse episódio historicamente decisivo é a reação que não aconteceu. Gandhi não atacou, não gritou, não revidou. Ele ficou, pensou, escreveu e decidiu. A escolha pela contenção não foi fraqueza, mas cálculo moral. Ele compreendeu que reagir com violência apenas confirmaria o estereótipo usado para justificar a exclusão. Resistir exigia inverter a lógica do confronto. O corpo que era empurrado deveria permanecer visível. A humilhação precisava ser exposta, não absorvida em silêncio. Nesse momento, Gandhi começa a formular algo essencial: o corpo disciplinado como arma política. Se o poder colonial se legitimava pela normalização da desigualdade, então a recusa pública em aceitar essa normalização poderia desestabilizá-lo. Não se tratava de convencer o opressor, mas de forçá-lo a se revelar. Cada ato de expulsão, prisão ou punição injusta, quando enfrentado sem violência, tornava-se evidência contra o próprio sistema. Após o episódio do trem, Gandhi não retornou à Índia nem se isolou. Ele permaneceu, organizou-se e começou a agir de forma sistemática. Passou a escrever para jornais, registrar abusos, documentar leis discriminatórias e transformar experiências individuais em denúncias coletivas. A humilhação pessoal foi convertida em narrativa pública. Esse processo marcou o nascimento de Gandhi como símbolo, não por intenção, mas por necessidade histórica. O episódio também revelou os limites da distinção entre classe e raça dentro do Império. Gandhi percebeu que, apesar de sua posição social relativamente privilegiada entre os indianos, ele continuava vulnerável. Isso o aproximou de trabalhadores, comerciantes e famílias que sofriam exclusões ainda mais severas. A partir daí, sua atuação deixou de ser apenas jurídica e passou a ser social. Ele não defendia apenas direitos individuais, mas a dignidade coletiva de uma comunidade inteira. Depois do choque inicial e da decisão consciente de permanecer na África do Sul, Mahatma Gandhi passou da indignação individual para a ação organizada. O passo seguinte não foi a confrontação direta, mas a construção paciente de redes. Ele compreendeu que a injustiça se sustentava não apenas pela força, mas pela dispersão dos atingidos. Pessoas humilhadas isoladamente tinham pouca voz. Comunidades articuladas podiam se tornar visíveis e incômodas. A prioridade, portanto, era transformar queixas privadas em causas públicas. A imprensa foi o primeiro instrumento central. Gandhi começou a escrever com regularidade, relatando casos concretos de discriminação, descrevendo leis específicas e explicando seus efeitos cotidianos. O tom não era incendiário, mas preciso. Ele evitava exageros, preferindo a clareza factual. Essa escolha não era ingênua. Ao documentar abusos com rigor, ele reduzia a margem para desqualificação e ampliava a credibilidade das denúncias. A injustiça, quando apresentada de forma sistemática, deixava de parecer exceção e passava a revelar um padrão. Paralelamente, Gandhi investiu na criação de associações comunitárias. Reuniões regulares permitiam compartilhar experiências, alinhar estratégias e criar senso de pertencimento. Muitos indianos na África do Sul haviam se acostumado a suportar a exclusão em silêncio, acreditando que reclamar só pioraria a situação. Gandhi
precisou quebrar essa inércia, mostrando que a organização não significava provocação violenta, mas proteção coletiva. A união reduzia o medo individual e diluía riscos. Nesse processo, sua formação jurídica finalmente encontrou função plena. Ele traduziu leis complexas em linguagem acessível, explicou direitos mínimos existentes e apontou contradições legais do próprio sistema colonial. Não prometia vitórias rápidas. Oferecia, em vez disso, compreensão e método. Essa postura fortaleceu sua autoridade moral. Ele não falava em nome próprio, mas como porta-voz de uma experiência compartilhada. A liderança emergia da utilidade prática, não do carisma espontâneo. As campanhas iniciais também revelaram limites importantes. Nem todos os indianos concordavam com a exposição pública. Alguns temiam retaliações econômicas. Outros acreditavam que a submissão estratégica era mais segura. Gandhi enfrentou resistência interna, precisando negociar, convencer e, em certos casos, aceitar dissensos. Esse aprendizado foi crucial. Ele percebeu que liderar não era impor unanimidade, mas sustentar um eixo ético mesmo sob críticas. Com o tempo, as redes construídas começaram a produzir efeitos visíveis. Petições coletivas ganharam peso político. Denúncias circularam além das fronteiras locais e autoridades passaram a responder, ainda que de forma defensiva. O movimento ainda era pequeno, mas já demonstrava algo novo. A injustiça colonial podia ser tornada pública sem violência, e essa publicidade tinha custo político. O constrangimento começava a funcionar. À medida que as campanhas iniciais avançavam, Gandhi percebeu que a simples denúncia não seria suficiente para enfrentar um sistema eópico escido como resistência não violenta organizada. Não se tratava de evitar o confronto, mas de redefini-lo. A questão central não era se haveria conflito, mas em quais termos ele seria travado. Gandhi insistia em uma distinção essencial que muitos confundiam. Não violência não era passividade. Passividade significava aceitar a injustiça para preservar o conforto. A resistência não violenta, ao contrário, exigia exposição deliberada ao desconforto, à punição e à humilhação pública. Ela pressupunha coragem, disciplina coletiva e disposição para sofrer sem revidar. O objetivo não era convencer o opressor por empatia imediata, mas criar uma situação moralmente insustentável diante da opinião pública. Para que esse método funcionasse, a disciplina era central. Qualquer ato de violência isolado poderia destruir meses de trabalho. Gandhi passou a exigir controle rigoroso do comportamento dos participantes. Palavras, gestos e reações deveriam ser cuidadosamente regulados. Essa exigência gerou críticas internas. Muitos viam o padrão como excessivo, elitista ou distante da realidade de trabalhadores submetidos a humilhações constantes. Gandhi, porém, mantinha a posição de que a força do método dependia justamente dessa contenção extrema. A resistência organizada também exigia preparação psicológica. Participantes eram orientados a esperar prisões, perdas financeiras e agressões verbais. O sofrimento não era buscado por si mesmo, mas aceito como parte do processo. Gandhi acreditava que a disposição pública para sofrer revelava a violência estrutural do sistema. Cada prisão sem reação violenta expunha a desproporção do poder. O Estado aparecia como agressor, o resistente como vítima consciente. Nesse período, Gandhi começou a testar ações diretas limitadas, como a recusa coletiva em cumprir determinadas exigências legais injustas. Essas ações eram planejadas com cuidado, comunicadas previamente às autoridades e acompanhadas de explicações públicas. O objetivo não era surpreender, mas tornar visível. A transparência fazia parte da estratégia. Ao anunciar intenções, Gandhi colocava o poder colonial diante de uma escolha clara: recuar ou punir abertamente pessoas pacíficas. Os resultados iniciais foram ambíguos. Em alguns casos, as autoridades endureceram a repressão. Em outros, abriram negociações para evitar desgaste público. Para Gandhi, ambos os desfechos eram instrutivos. A repressão fortalecia a denúncia moral. A negociação mostrava que o método criava pressão real. O importante
era manter a coerência entre discurso e prática. Qualquer concessão à violência quebraria o eixo moral da estratégia. Com o método da resistência não violenta já delineado, Mahatma Gandhi passou a enfrentar um problema central: como manter a coesão moral de um movimento sob pressão constante. A resposta não foi apenas organizacional, mas existencial. Gandhi acreditava que a política não podia ser separada da vida cotidiana. Se a luta era contra um sistema que produzia desigualdade e desumanização, então a alternativa precisava ser vivida, não apenas proclamada. Foi assim que comunidades organizadas, trabalho manual e vida simples se tornaram pilares estratégicos, não adereços simbólicos. A criação de comunidades autossuficientes tinha objetivos claros. Elas funcionavam como espaços de treinamento moral, onde disciplina, cooperação e autocontrole eram praticados diariamente. A rotina era rigorosa. Horários, alimentação, tarefas e convivência seguiam regras precisas. Essa estrutura não buscava conforto, mas coerência. Gandhi entendia que pessoas acostumadas à simplicidade resistiam melhor à prisão, à perda de renda e às pressões do poder colonial. A austeridade reduzia a dependência do sistema que se pretendia confrontar. O trabalho manual ocupava posição central nesse projeto. Limpar, plantar, cozinhar e fiar não eram vistos como atividades inferiores, mas como exercícios de igualdade. Ao insistir que todos participassem dessas tarefas, Gandhi desafiava hierarquias internas e desmontava privilégios invisíveis. Essa prática tinha função pedagógica e política. Ela comunicava, de forma silenciosa, que a dignidade não dependia de posição social. Além disso, o trabalho manual criava disciplina corporal, reforçando a ideia de que o corpo era instrumento da luta. A vida simples também operava como propaganda viva. Em um contexto colonial marcado por ostentação de poder e distância social, a imagem de líderes vivendo com pouco produzia contraste moral. Gandhi compreendia o impacto dessa diferença. Cada escolha pessoal, do vestuário à alimentação, tornava-se mensagem. O objetivo não era ascetismo isolado, mas comunicação constante de valores. A coerência entre discurso e prática fortalecia a confiança interna e a credibilidade externa. Esse modelo, contudo, não esteve livre de críticas. Muitos participantes consideravam as exigências excessivas e pouco realistas para trabalhadores com responsabilidades familiares imediatas. Gandhi enfrentou acusações de impor um ideal moral distante da pobreza real. Ele respondeu, afirmando que a simplicidade não era punição, mas libertação gradual da dependência econômica e psicológica do sistema colonial. Ainda assim, as tensões persistiram, revelando limites práticos do modelo. O impacto dessas comunidades foi significativo. Elas formaram lideranças, criaram redes de solidariedade e estabeleceram um padrão de comportamento que se tornaria referência em ações futuras. Mais importante, mostraram que a resistência não violenta não era apenas um conjunto de protestos, mas um modo de vida organizado. A política deixava de ser evento episódico e passava a ser prática contínua. À medida que a resistência organizada avançava, a repressão tornou-se inevitável. Prisões passaram a fazer parte do cálculo estratégico, não como acidente, mas como consequência esperada. Mahatma Gandhi compreendeu que a cadeia, em um sistema colonial atento à imagem, podia funcionar como palco moral. A punição, quando aplicada a pessoas pacíficas e disciplinadas, produzia um contraste poderoso entre lei e justiça. O objetivo não era martírio vazio, mas exposição didática da violência estrutural. A prisão, para Gandhi, não interrompia a luta, a intensificava. Cada detenção era acompanhada de relatos precisos, cartas, comunicados e registros que circulavam fora dos muros. O encarceramento tornava-se prova material de que a legalidade colonial dependia da coerção. A pedagogia do sofrimento operava em 2 níveis. Internamente, fortalecia a disciplina e a coesão do movimento. Externamente, criava constrangimento público ao revelar a desproporção do poder aplicado contra a desobediência pacífica.
Essa estratégia exigia preparação rigorosa. Antes de ações diretas, participantes eram orientados a aceitar a prisão sem resistência, a manter comportamento exemplar e a evitar qualquer gesto que pudesse ser interpretado como provocação. A disciplina dentro da cadeia era a extensão da disciplina fora dela. Gandhi insistia que a dignidade precisava ser preservada mesmo em condições adversas. O corpo, novamente, era argumento. A postura serena diante da punição transformava o castigo em denúncia. O custo pessoal era elevado. Prisões significavam perdas financeiras, separação familiar e desgaste físico. Gandhi não minimizava esses custos, mas os incorporava ao método. A disposição para sofrer voluntariamente era apresentada como condição para desestabilizar a normalidade da injustiça. Quando o Estado prendia em massa pessoas pacíficas, ele expunha a fragilidade moral de suas próprias leis. Cada cela cheia reforçava a pergunta pública: por que punir quem não agride? As autoridades responderam de formas variadas. Em alguns momentos, endureceram, apostando no cansaço e no medo. Em outros, buscaram acordos para reduzir o desgaste. Para Gandhi, a oscilação confirmava a eficácia do método. A repressão gerava visibilidade. A negociação, reconhecimento tácito de pressão. O essencial era manter a coerência. Qualquer reação violenta, mesmo isolada, ofereceria pretexto para deslegitimar todo o esforço. Com o crescimento do movimento, surgiram dilemas que nenhum manual moral resolvia facilmente. Mahatma Gandhi passou a lidar com um conflito permanente entre princípios e estratégia. Resistir exigia coerência ética. Vencer exigia escolhas táticas em um ambiente hostil, mutável e, muitas vezes, imprevisível. A pergunta deixava de ser apenas como enfrentar a injustiça e passava a ser quando avançar, quando negociar e quando recuar sem destruir a confiança do movimento. A negociação tornou-se inevitável à medida que a pressão pública crescia. Autoridades coloniais, pressionadas por custos políticos e administrativos, ofereciam concessões parciais. Aceitar ou rejeitar essas propostas exigia cálculo fino. Concessões pequenas podiam aliviar sofrimentos imediatos, mas também correriam o risco de desmobilizar a base. Rejeitá-las poderia fortalecer a coerência moral, mas prolongar punições. Gandhi recusava decisões impulsivas. Ele avaliava o impacto moral, a capacidade de manter disciplina coletiva e a leitura pública do gesto. O recuo estratégico foi um dos aspectos mais controversos de sua liderança. Em momentos de tensão extrema, quando a possibilidade de violência crescia, Gandhi preferia suspender ações, mesmo sob críticas severas. Para muitos, isso parecia fraqueza ou traição do impulso popular. Para ele, era preservação do método. Um movimento que se deixasse arrastar pela violência perderia sua força distintiva. Recuar, nesses casos, era forma de proteger o eixo moral, ainda que ao custo de popularidade. Manter a unidade tornou-se desafio constante. O movimento reunia comerciantes, trabalhadores, líderes comunitários e jovens impacientes. As expectativas eram divergentes. Alguns queriam resultados rápidos, outros temiam perdas econômicas. Gandhi insistia em um denominador comum: disciplina e não violência como limites inegociáveis. Essa insistência gerou rupturas. Pessoas se afastaram, críticas se intensificaram e acusações de idealismo excessivo se multiplicaram. Gandhi aceitava o custo, acreditando que a unidade sem princípios seria frágil e curta. Esse período revelou um traço central de sua liderança: a disposição para suportar isolamento político em nome da coerência. Ele preferia perder apoio temporário a comprometer o método. Essa postura não eliminava erros. Algumas negociações fracassaram, alguns recuos foram mal compreendidos e algumas concessões não produziram efeitos duradouros. Ainda assim, o aprendizado foi acumulado. Cada impasse refinava a compreensão de limites e possibilidades. Quando Mahatma Gandhi retornou definitivamente à Índia, ele não voltou como herói nacional, mas como figura curiosa, observada com cautela por líderes políticos, comunidades locais e autoridades coloniais. Sua reputação vinha da África do Sul, um território distante,
com problemas específicos e uma população indiana relativamente pequena. O primeiro desafio foi traduzir uma experiência construída em outro contexto para um país vasto, diverso e marcado por desigualdades profundas. Nada garantia que o método funcionaria da mesma forma. A recepção inicial foi respeitosa, porém desconfiada. Gandhi não se apresentava como chefe político tradicional. Vestia-se de forma simples, falava com calma e evitava promessas grandiosas. Em um ambiente onde discursos inflamados eram comuns, essa postura causava estranhamento. Muitos líderes nacionalistas viam sua ênfase na disciplina moral como inadequada diante da urgência da libertação. Outros desconfiavam de sua disposição para dialogar com autoridades coloniais, interpretando isso como conciliação excessiva. Gandhi escolheu não assumir imediatamente um papel central. Ele percorreu regiões, conversou com camponeses, trabalhadores urbanos e líderes comunitários, observando condições locais. Essa fase de escuta foi deliberada. Ele precisava compreender a Índia real, não a Índia descrita por elites políticas. O contato direto revelou uma sociedade fragmentada por classe, religião e casta, com níveis de miséria e exploração muito superiores aos que havia enfrentado na África do Sul. O método precisaria ser ajustado à escala do problema. As redes locais foram fundamentais nesse processo. Gandhi se conectou a lideranças regionais, associações e grupos sociais já ativos. Em vez de substituí-los, buscou integrar sua experiência ao que já existia. Essa escolha evitou confrontos imediatos, mas também limitou sua influência inicial. Ele não impunha estratégias prontas. Testava, observava reações e recuava quando necessário. A não-violência, novamente, era apresentada como prática a ser aprendida, não como dogma importado. Esse período também expôs tensões internas profundas. A Índia colonial não era apenas dominada por um poder externo, era atravessada por desigualdades internas severas. Gandhi percebeu que qualquer mobilização nacional precisaria lidar simultaneamente com o império e com estruturas sociais enraizadas. Ignorar essas fraturas colocaria em risco a unidade do movimento. Ao mesmo tempo, enfrentá-las diretamente poderia fragmentar ainda mais a sociedade. O equilíbrio seria delicado. A volta à Índia marca, portanto, um momento de recalibração. O líder moldado na África do Sul precisava reaprender o terreno. O método da resistência não violenta agora enfrentaria desafios de escala, diversidade e intensidade inéditas. A fase de observação e construção de redes não produziu grandes manchetes, mas foi decisiva. Sem ela, as campanhas futuras careceriam de base social sólida. Para que a atuação de Mahatma Gandhi faça sentido em sua fase indiana, é necessário compreender o funcionamento do domínio britânico não como ocupação militar permanente, mas como sistema administrativo sofisticado. O poder colonial operava por meio de leis, impostos, tribunais e intermediários locais. A violência explícita existia, mas o eixo central do controle era a normalização. A dominação tornava-se rotina, e a desigualdade passava a ser percebida como parte natural da vida. A administração colonial organizava a Índia como fonte de extração. Impostos sobre a terra, tarifas e monopólios legais drenavam recursos de comunidades rurais e urbanas para sustentar a máquina imperial. A produção local era subordinada às necessidades do império, enquanto bens manufaturados importados competiam de forma desigual com artesãos e pequenos produtores. Esse arranjo não era apresentado como exploração, mas como modernização administrativa. A linguagem da ordem escondia a transferência sistemática de riqueza. A economia colonial também produzia vulnerabilidade crônica. Comunidades inteiras viviam no limite da subsistência. Qualquer falha de colheita, oscilação de preços ou mudança administrativa podia gerar fome em larga escala. Ainda assim, a responsabilidade era frequentemente atribuída a fatores naturais ou à incapacidade local, não à estrutura do sistema. A fome tornava-se tragédia recorrente, despolitizada, tratada como destino inevitável. Esse contexto moldava a percepção popular de impotência. No campo social,
o império governava por meio de divisões. Diferenças religiosas, regionais e de casta eram administradas e, em certos momentos, estimuladas. A fragmentação reduzia a possibilidade de ação coletiva unificada. Cada grupo negociava seus próprios limites, buscando proteção parcial em vez de transformação estrutural. A política colonial entendia que uma sociedade dividida era mais governável. A ordem era mantida menos pela força contínua e mais pela administração das diferenças. O sistema jurídico desempenhava papel central nesse arranjo. As leis coloniais eram apresentadas como racionais e universais, mas aplicadas de forma seletiva. Direitos existiam no papel, mas eram inacessíveis para grande parte da população. A legalidade funcionava como filtro, separando quem podia recorrer ao Estado de quem apenas o sofria. Para Gandhi, formado no direito, essa contradição era particularmente visível. A lei, em vez de proteger, frequentemente legitimava a desigualdade. Esse panorama ajuda a explicar por que a simples reforma não satisfazia mais setores da sociedade indiana. O problema não era apenas a presença britânica, mas a estrutura que tornava a exploração administrável e invisível. Ao retornar à Índia, Gandhi encontrou um país acostumado à injustiça cotidiana, mas ainda sem linguagem unificada para nomeá-la como sistema. A tarefa que se impunha não era apenas resistir ao império, mas romper a normalização que o sustentava. Os primeiros confrontos diretos de Mahatma Gandhi com o poder imperial em solo indiano não ocorreram em grandes capitais, nem em palcos nacionais, mas em regiões rurais, marcadas por exploração silenciosa e sofrimento cotidiano. Ali a política não era abstrata. Ela se manifestava em contratos abusivos, dívidas impagáveis, impostos inflexíveis e na dependência absoluta de intermediários coloniais. Gandhi escolheu começar nesses espaços porque entendia que a legitimidade de qualquer movimento nacional dependeria da experiência real das camadas mais vulneráveis. Ao se aproximar dos camponeses, Gandhi adotou uma postura de escuta ativa. Ele não chegou com slogans prontos nem com estratégias espetaculares. Observou colheitas, ouviu relatos de endividamento e acompanhou disputas locais. Esse contato revelou uma realidade dura. A exploração não era apenas resultado de ordens distantes, mas de arranjos locais que combinavam leis coloniais, interesses econômicos e coerção social. A política ali era vivida no corpo, na fome e no medo constante de perder a terra. Os protestos iniciais foram cuidadosamente delimitados. Gandhi orientou ações focadas, com reivindicações claras e métodos disciplinados. A recusa em pagar impostos injustos, por exemplo, não era apresentada como rebelião caótica, mas como questionamento moral fundamentado. Cada ação era precedida por explicações públicas e tentativas de negociação. O objetivo era mostrar que a resistência não era fruto de desordem, mas de consciência coletiva. Esse enquadramento reduzia a margem para a repressão indiscriminada e ampliava a visibilidade da injustiça. O aprendizado com os camponeses também transformou a própria visão de Gandhi. Ele percebeu que a não-violência precisava ser traduzida em linguagem prática, acessível e conectada à sobrevivência cotidiana. Discursos abstratos não mobilizavam quem vivia à beira da fome. Era necessário demonstrar como a resistência poderia aliviar pressões imediatas sem provocar colapsos violentos. Esse ajuste refinou o método, tornando-o mais sensível às condições materiais reais. As autoridades coloniais reagiram com cautela inicial, observando se os protestos se dissipariam sozinhos. Quando perceberam persistência e disciplina, passaram a intervir. A repressão seletiva buscava isolar lideranças e intimidar participantes. Gandhi respondeu reforçando a transparência e a comunicação. Cada punição era registrada e divulgada, transformando ações locais em exemplos nacionais. O poder imperial começava a enfrentar não apenas protestos, mas narrativas públicas difíceis de controlar. O massacre ocorrido em Amritsar representou uma ruptura definitiva na relação entre a sociedade indiana e o poder imperial. Até então, muitos ainda acreditavam que reformas graduais, petições e negociações poderiam corrigir abusos pontuais.
A violência aberta, praticada contra uma multidão desarmada, reunida em espaço fechado, destruiu essa ilusão de forma irreversível. Para Mahatma Gandhi, o episódio não foi apenas uma tragédia, mas a confirmação de que o Império estava disposto a preservar a autoridade pela força extrema quando se sentisse desafiado moralmente. O impacto foi imediato e profundo. A notícia se espalhou rapidamente, acompanhada de relatos detalhados, testemunhos e imagens mentais difíceis de apagar. A sensação predominante não foi apenas indignação, mas choque. Muitos perceberam que a legalidade colonial tinha limites claros e que, diante da mobilização popular, esses limites eram abandonados. A confiança residual em um império racional e justo colapsou. O trauma coletivo transformou o clima político do país, substituindo expectativas de reforma por disposição para a ruptura. Gandhi reagiu com contenção calculada. Ele condenou a violência sem ambiguidades, mas evitou respostas impulsivas que pudessem levar à explosão descontrolada. Sua leitura era clara. A repressão havia exposto a verdadeira face do poder imperial, e essa exposição precisava ser politicamente aproveitada sem alimentar ciclos de vingança. A não-violência, nesse contexto, tornava-se ainda mais exigente. O desafio não era mais mobilizar, mas impedir que a indignação se convertesse em violência generalizada. A virada moral produzida por Amritsar ampliou o alcance do movimento. Setores que antes permaneciam neutros passaram a questionar a legitimidade do domínio britânico. Intelectuais, comerciantes e líderes religiosos reinterpretaram suas posições. A violência havia unificado percepções distintas em torno de um diagnóstico comum. A dominação não era acidente corrigível, mas estrutura sustentada pela força. Esse consenso ampliado criou condições para ações de massa mais ousadas. Ao mesmo tempo, o episódio colocou Gandhi sob pressão intensa. Muitos exigiam respostas imediatas e contundentes. A paciência estratégica era vista por alguns como insensibilidade diante do sofrimento. Gandhi sustentou a linha, afirmando que a vitória moral exigia disciplina ainda maior após a violência do adversário. Reagir violentamente seria confirmar a narrativa do império. Manter a não-violência seria forçar o mundo a encarar a desproporção do poder. Após a virada moral provocada por Amritsar, Mahatma Gandhi conduziu o movimento a um patamar qualitativamente novo. A estratégia deixou de ser apenas resistência localizada e passou a assumir a forma de não cooperação em escala nacional. A ideia central era simples e radical. O império só funcionava porque milhões colaboravam diariamente com ele. Se essa colaboração fosse retirada de maneira coordenada, disciplinada e pública, a máquina administrativa perderia sustentação sem que um único tiro fosse disparado. A não cooperação foi desenhada como uma série de renúncias conscientes. Funcionários abandonariam cargos, advogados deixariam tribunais coloniais, estudantes sairiam de instituições controladas pelo império, consumidores boicotariam produtos importados. Cada gesto individual parecia pequeno, mas o efeito cumulativo era potencialmente devastador. O poder colonial dependia da normalidade. A não cooperação atacava exatamente esse ponto, transformando o cotidiano em campo de batalha político. Gandhi insistiu que a força da estratégia residia na voluntariedade. Ninguém deveria ser coagido a participar. A renúncia precisava ser entendida como escolha moral, não como imposição. Essa postura tinha dois objetivos. Internamente, preservava a disciplina e evitava rupturas violentas. Externamente, reforçava a legitimidade do movimento, apresentando-o como expressão de consciência coletiva, não de intimidação. A liberdade de aderir ou não era parte do argumento moral. As escolas e tribunais alternativos surgiram como resposta prática às renúncias. Se estudantes deixavam instituições coloniais, era necessário oferecer educação fora desse sistema. Se advogados abandonavam tribunais oficiais, mecanismos de mediação comunitária precisavam ser fortalecidos. A não cooperação não era destruição pura, era substituição gradual. Esse aspecto exigiu enorme esforço organizacional
e revelou limites materiais do movimento. Nem todas as regiões tinham condições de sustentar estruturas paralelas por longos períodos. A adesão popular cresceu rapidamente, impulsionada pela clareza da proposta e pelo sentimento de ruptura pós-Amritsar. Ao mesmo tempo, o risco aumentava. Multidões mobilizadas carregavam emoções intensas e a linha entre disciplina e explosão era tênue. Gandhi repetia incansavelmente que qualquer ato violento colocaria tudo a perder. A não cooperação exigia autocontrole coletivo em escala inédita. O método estava sendo testado no limite. As autoridades coloniais responderam com repressão seletiva e propaganda. Tentavam desqualificar a estratégia como irresponsável, apontando prejuízos econômicos e desordem social. Prisões aumentaram, líderes locais foram visados e pressões econômicas se intensificaram. Ainda assim, o impacto era visível. A administração enfrentava atrasos, boicotes afetavam receitas e a imagem internacional do império começava a sofrer desgaste contínuo. No auge da não cooperação, Mahatma Gandhi identificou um ponto sensível do domínio imperial que raramente era tratado como campo de batalha: a economia do cotidiano. O império não se sustentava apenas por impostos e tribunais, mas por hábitos diários de consumo que conectavam a Índia à indústria britânica. Tecidos importados inundavam os mercados locais, arruinando artesãos e transformando comunidades inteiras em consumidoras dependentes. O ataque a esse elo não exigia confrontos armados, apenas mudança deliberada de comportamento. O princípio do Swadeshi, a valorização da produção local, foi elevado a eixo central da mobilização. A proposta era simples na forma e profunda nas consequências: rejeitar tecidos importados e produzir localmente o que fosse possível. A roda de fiar, objeto doméstico antigo, tornou-se símbolo político poderoso. Fiar não era nostalgia romântica, mas ato de insubordinação econômica. Cada fio produzido localmente representava menos dependência do sistema colonial e mais autonomia coletiva. Gandhi insistiu que o Swadeshi não fosse apenas gesto simbólico de elites, mas prática difundida entre as massas. Ele próprio adotou roupas simples, feitas de tecido local, transformando o vestuário em declaração pública constante. Essa coerência entre discurso e prática ampliou o impacto do símbolo. A imagem de um líder vestindo o que defendia comunicava mais do que discursos longos. O corpo novamente tornava-se argumento. A estratégia tinha múltiplos efeitos. Economicamente, reduzia a circulação de produtos importados. Socialmente, revalorizava o trabalho manual e os artesãos locais. Psicologicamente, devolvia senso de agência a pessoas acostumadas a ver a economia como algo distante e intocável. Fiar em casa não derrubava o império de imediato, mas ensinava que a dominação era reproduzida por escolhas aparentemente banais. A guerra política passava pela rotina. As críticas não tardaram. Muitos apontavam a limitação produtiva do método e sua incapacidade de sustentar uma economia moderna complexa. Outros viam romantização da pobreza e sacrifícios desiguais impostos aos mais pobres. Gandhi reconhecia limites, mas insistia no valor pedagógico da prática. O Swadeshi não era solução técnica completa, mas instrumento de conscientização e mobilização. Ele ensinava pelo gesto como a dependência era construída. A repressão colonial reagiu tentando desqualificar o movimento como retrógrado e prejudicial ao progresso. Ainda assim, o impacto simbólico foi enorme. A roda de fiar entrou no imaginário nacional como sinal de resistência econômica. O consumo deixou de ser neutro. Comprar, vestir e produzir tornaram-se atos politizados. O império enfrentava agora um adversário que atacava não apenas leis, mas hábitos profundamente enraizados. Com a não cooperação e o Swadeshi em plena expansão, a resistência deixou de ser movimento de núcleos organizados e passou a envolver massas em escala nacional. Foi nesse ponto que Mahatma Gandhi enfrentou o desafio mais delicado de toda a sua estratégia: como mobilizar milhões sem perder o controle moral do método. A força do movimento vinha da adesão popular.
O perigo da mesma fonte. Multidões carregam entusiasmo, medo, raiva e frustração ao mesmo tempo. Um único episódio podia transformar disciplina em caos em questão de minutos. Gandhi compreendia que a violência não surgia apenas de intenções malignas, mas de emoções acumuladas. Décadas de humilhação, pobreza e repressão criavam um reservatório de tensão pronto para explodir. A resistência não violenta exigia conter esse impulso coletivo sem negá-lo. O método dependia de autocontrole em massa, algo historicamente raro e psicologicamente instável. Cada marcha, boicote ou reunião pública tornava-se exercício de equilíbrio. Para reduzir riscos, Gandhi insistiu em regras claras de conduta. Participantes eram instruídos a evitar provocações, a se dispersar diante de sinais de tensão e a aceitar perdas materiais sem reagir. Essas orientações eram repetidas incansavelmente. A pedagogia da não-violência precisava ser constante porque a pressão também era. Mesmo assim, o controle nunca era absoluto. Em áreas onde a repressão era mais dura, o ressentimento crescia rapidamente. As autoridades coloniais exploravam essa fragilidade. Provocações, prisões seletivas e uso calculado da força buscavam empurrar o movimento para a reação violenta. Um ato isolado de agressão poderia justificar repressão ampla e deslegitimar todo o esforço. Gandhi estava ciente dessa armadilha. Ele sabia que o método não seria derrotado apenas por tanques ou tribunais, mas por uma quebra interna de disciplina. Esse período revelou um limite estrutural da resistência em massa. Quanto maior o movimento, menor o controle direto sobre cada participante. Liderar não significava comandar cada gesto, mas criar cultura de autocontenção. Gandhi apostava que a repetição de princípios e o exemplo pessoal poderiam sustentar essa cultura. Ainda assim, a tensão era permanente. Cada dia sem violência era vitória silenciosa. Cada rumor de confronto, ameaça real. A vida de massa também trouxe dilemas éticos. Até que ponto era justo exigir autocontrole absoluto de pessoas submetidas a sofrimento extremo? Gandhi enfrentou críticas duras, acusado de exigir sacrifícios desiguais. Ele respondia afirmando que a violência custaria ainda mais caro, produzindo repressão indiscriminada e destruindo ganhos morais acumulados. A escolha para ele não era entre sofrimento e conforto, mas entre sofrimento controlado e destruição aberta. O episódio de Chauri Chaura expôs de forma abrupta o limite mais perigoso da resistência em massa. Em um contexto de tensão acumulada, uma multidão entrou em confronto com a polícia e a violência resultou em mortes. Para Mahatma Gandhi, aquele momento não foi um desvio marginal, mas um sinal inequívoco de que a linha moral do movimento havia sido cruzada. A não-violência, fundamento de toda a estratégia, havia falhado no ponto mais sensível, o controle coletivo diante da provocação. A reação de Gandhi foi imediata e radical. Ele decidiu suspender a campanha de não cooperação em escala nacional. A decisão caiu como choque. Milhões estavam mobilizados. Estruturas paralelas funcionavam. O império sentia pressão real. E ainda assim, o líder optava por parar. Para muitos isso soou como traição. A indignação popular era intensa. Líderes regionais protestaram, militantes se sentiram abandonados e críticos acusaram Gandhi de destruir com uma canetada o impulso mais poderoso da luta até então. A lógica do recuo, porém, seguia o eixo moral que ele havia estabelecido desde o início. Para Gandhi, a eficácia da resistência não estava apenas no resultado imediato, mas na preservação do método. Se a não-violência fosse sacrificada em nome do avanço rápido, todo o capital moral acumulado se perderia. A violência, mesmo localizada, oferecia ao império exatamente o que ele precisava: justificativa para a repressão ampla e deslegitimação do movimento como um todo. O custo político foi alto e consciente. Gandhi aceitou o isolamento temporário, a perda de apoio e a acusação de ingenuidade. Ele acreditava que um movimento capaz de matar, mesmo sob provocação, ainda não estava pronto para a liberdade que buscava. Essa afirmação foi vista como ofensiva por muitos, especialmente por aqueles que pagavam o preço direto da exploração. Ainda assim, Gandhi sustentou a posição
afirmando que a independência obtida por meio da violência reproduziria as mesmas estruturas que se pretendia derrubar. Chauri Chaura também teve efeito pedagógico interno. O episódio forçou o movimento a confrontar suas próprias contradições. A disciplina coletiva não podia ser presumida, precisava ser construída continuamente. A mobilização em massa exigia limites claros e capacidade de parar quando esses limites eram ultrapassados. O freio brusco revelou que avançar sem controle poderia ser tão destrutivo quanto recuar cedo demais. Após o recuo provocado por Chauri Chaura, Mahatma Gandhi intensificou o uso de um recurso que já fazia parte de sua vida pessoal, mas que agora assumia função política explícita: o jejum. Longe de ser apenas prática religiosa, o jejum tornou-se linguagem pública, capaz de pressionar aliados e adversários sem recorrer à coerção física. Ao colocar o próprio corpo em risco, Gandhi buscava reordenar o debate moral, deslocando a atenção da força para a responsabilidade coletiva. O jejum operava em múltiplos níveis. No plano íntimo, era exercício de autocontrole e purificação, coerente com a ética de renúncia que ele cultivava desde a juventude. No plano político, funcionava como alerta extremo. Ao jejuar, Gandhi não ameaçava ninguém. Expunha a gravidade de uma situação que, em sua leitura, havia ultrapassado limites morais. O silêncio do corpo substituía o discurso. A fraqueza física tornava-se argumento. Essa prática, contudo, gerou controvérsias intensas. Muitos viam o jejum como forma de pressão psicológica excessiva, especialmente sobre aliados que se sentiam moralmente constrangidos a ceder. A crítica era clara. Até que ponto era legítimo usar o próprio sofrimento para influenciar decisões coletivas? Gandhi respondia afirmando que o jejum não era imposição, mas apelo à consciência. Ele não exigia obediência. Colocava-se como parte vulnerável do conflito, assumindo custos pessoais, em vez de transferi-los aos outros. Os riscos à saúde eram reais. Jejuns prolongados debilitavam o corpo e preocupavam médicos e colaboradores próximos. Gandhi aceitava esse risco como parte do método, mas não o romantizava. Para ele, o sofrimento só tinha valor político se permanecesse voluntário, transparente e conectado a um objetivo moral específico. Jejuar sem propósito claro seria exibicionismo. Jejuar para evitar violência ou restaurar disciplina coletiva era, em sua visão, responsabilidade ética. O impacto dos jejuns era profundo, porque reconfigurava o campo de forças. Autoridades coloniais, habituadas a lidar com protestos e prisões, encontravam dificuldade em responder a um líder que se colocava em risco sem atacar. Aliados, por sua vez, eram forçados a confrontar suas próprias ações. O jejum funcionava como espelho moral, refletindo falhas coletivas sem recorrer à acusação direta. A Marcha do Sal representou uma síntese rara entre estratégia, simbolismo e disciplina coletiva. Mahatma Gandhi escolheu o sal não por acaso, mas por sua universalidade. Era um bem essencial, consumido por ricos e pobres, produzido naturalmente no território indiano e ainda assim controlado por monopólios e impostos coloniais. Ao atacar essa lógica, Gandhi transformava um item cotidiano em denúncia moral acessível a todos. A política descia novamente ao chão da vida comum. O planejamento foi minucioso. O percurso, a duração e o ritmo da marcha foram pensados para maximizar visibilidade e minimizar riscos de violência. Caminhar, em vez de confrontar diretamente, permitia construir narrativa progressiva. A cada vila atravessada, a mensagem se espalhava. A marcha não exigia adesão imediata, apenas atenção. Pessoas observavam, perguntavam e, aos poucos, compreendiam o gesto. O método da não-violência se mostrava mais uma vez pedagógico. A disciplina foi central. Participantes receberam orientações claras sobre comportamento, linguagem e reação diante de provocações. Não havia espaço para improviso emocional. O corpo em movimento, repetitivo e persistente, comunicava determinação sem agressividade. A imagem de pessoas caminhando por dias, em silêncio controlado, contrastava com a rigidez da administração colonial. O império, acostumado a lidar com rebeliões armadas,
encontrava dificuldade em responder a passos constantes. Quando Gandhi finalmente recolheu sal do litoral, o gesto foi simples, quase banal. Justamente por isso, devastador. Ao violar abertamente a lei do sal sem violência, ele expôs a arbitrariedade do monopólio. Milhares repetiram o gesto em diferentes regiões, tornando a repressão impraticável em escala. Prender todos era impossível. Ignorar era admitir fraqueza. O impasse revelava a dependência do império da obediência cotidiana. A reação colonial veio em forma de prisões e repressão seletiva. Ainda assim, o dano simbólico já estava feito. Imagens e relatos circularam, mostrando pessoas pacíficas sendo detidas por produzir algo que a natureza oferecia livremente. O contraste era poderoso. A lógica fiscal do império aparecia nua, desprovida de justificativa moral aceitável. Após a Marcha do Sal, a resposta do império deixou de ser ambígua. Prisões em massa tornaram-se o instrumento central de contenção. Mahatma Gandhi foi detido, assim como milhares de participantes que haviam repetido o gesto simbólico de produzir sal. O cálculo colonial era simples: esvaziar a liderança, intimidar a base e restaurar a normalidade administrativa. O efeito, porém, foi o oposto. A repressão ampliou o alcance da mensagem e transformou uma luta localizada em tema global. As prisões não ocorreram no silêncio. Relatos detalhados circularam dentro e fora da Índia, descrevendo detenções de homens e mulheres pacíficos, muitos deles idosos ou trabalhadores comuns. A imagem de pessoas sendo presas por desafiar uma lei sobre sal era difícil de justificar publicamente. Jornais internacionais passaram a acompanhar os acontecimentos com atenção crescente. A narrativa colonial, baseada em ordem e progresso, entrava em conflito direto com imagens de repressão desproporcional. Gandhi compreendia a importância dessa visibilidade. Ainda que encarcerado, sua estratégia continuava operando. A ausência física do líder reforçava a lógica do método. O movimento não dependia de comando constante, mas de princípios internalizados. Cada prisão confirmava a tese de que o império só conseguia se manter pela coerção. A cadeia, mais uma vez, tornava-se palco moral. A propaganda global não foi resultado apenas de cobertura jornalística espontânea. Ativistas, simpatizantes e redes de apoio trabalharam para traduzir eventos locais em linguagem compreensível para públicos estrangeiros. O foco não era a complexidade política indiana, mas a simplicidade moral do conflito. Pessoas pacíficas desobedeciam leis injustas e eram punidas por isso. Essa narrativa atravessava fronteiras com facilidade. As autoridades coloniais tentaram responder por meio de justificativas legais e comunicados oficiais, mas enfrentaram dificuldade crescente em controlar a percepção internacional. O custo diplomático da repressão aumentava. O império passava a ser questionado não apenas internamente, mas em sua imagem externa. A luta pela independência indiana deixava de ser assunto regional e entrava no debate público mundial. Com a pressão interna ampliada e a atenção internacional constante, o império foi forçado a abrir canais formais de negociação. A repressão isolada já não bastava. Era necessário conversar, ainda que a contragosto. Mahatma Gandhi entrou nesse terreno com cautela extrema. A diplomacia para ele não era palco de vitória moral automática, mas espaço de desgaste, concessões parciais e armadilhas simbólicas. Negociar significava expor-se a interpretações ambíguas e ao risco de legitimar o próprio sistema que se combatia. A Conferência de Londres concentrou expectativas desproporcionais. Para muitos, ela representava a possibilidade concreta de avanços decisivos. Para outros, era a encenação destinada a esfriar a mobilização. Gandhi tinha consciência dessas leituras divergentes. Sua participação buscava manter o eixo moral do movimento enquanto testava a disposição real do império para mudanças. Ele sabia que qualquer acordo limitado poderia ser apresentado como derrota pelos críticos e como concessão excessiva pelos defensores do status quo. O ambiente diplomático revelou uma assimetria fundamental. De um lado, um império acostumado a negociar a partir da força institucional. Do outro,
Um líder cuja autoridade derivava da coerência ética e da mobilização popular. Essa diferença criava tensão constante. Cada palavra era examinada, cada gesto interpretado. Gandhi precisava falar como representante legítimo, sem se tornar refém do protocolo imperial. A margem de erro era mínima. As negociações produziram resultados parciais e ambíguos. Alguns compromissos foram firmados, outros adiados. O ritmo lento frustrou setores impacientes do movimento. A imprensa acompanhou cada detalhe, amplificando tanto expectativas quanto decepções. O custo pessoal para Gandhi foi elevado. O símbolo da resistência pacífica passou a ser visto por alguns como excessivamente conciliador. O desgaste político era inevitável. Ainda assim, a participação nas negociações cumpriu função estratégica. Ela expôs os limites da disposição imperial para reformas profundas e demonstrou que a pressão popular era condição para qualquer avanço. Sem mobilização, a diplomacia tendia à estagnação. Com mobilização, tornava-se necessária, ainda que insuficiente. Gandhi saía da conferência com a convicção reforçada de que a luta não seria resolvida apenas em mesas formais. À medida que a luta se prolongava, o principal desafio deixou de ser apenas o império e passou a ser o próprio movimento. Mahatma Gandhi enfrentou fraturas internas profundas, geradas por diferenças sociais, expectativas de tempo e custos desiguais da resistência. A não-violência exigia sacrifícios contínuos. Quem pagava esses sacrifícios nem sempre eram os mesmos. A unidade, celebrada nos momentos de mobilização, tornava-se frágil sob pressão prolongada. As elites urbanas, com maior acesso a recursos e redes, tendiam a ver a resistência como processo longo, negociável e acumulativo. Para camponeses e trabalhadores urbanos precarizados, a urgência era imediata. Boicotes e renúncias significavam fome, desemprego e insegurança. A disciplina pedida por Gandhi, embora moralmente coerente, parecia distante das necessidades básicas de quem vivia no limite. A pergunta que surgia era direta: quanto tempo é aceitável esperar quando a sobrevivência está em jogo? As divergências também se manifestavam no ritmo da luta. Setores mais jovens e radicalizados defendiam ações rápidas e confrontos diretos. Viam a paciência estratégica como desperdício de energia histórica. Outros temiam que a aceleração levasse à violência e à repressão devastadora. Gandhi insistia que a pressa era aliada do império. Um movimento que se esgotasse cedo demais facilitaria a restauração da ordem colonial. Ainda assim, conter a impaciência coletiva tornava-se cada vez mais difícil. A liderança de Gandhi foi testada nesse ambiente de atrito constante. Ele precisava arbitrar conflitos sem impor autoridade coercitiva, mantendo o método como limite comum. Em alguns casos, optou por ceder em questões táticas para preservar a unidade. Em outros, manteve posição firme, mesmo sabendo que perderia aliados. Essa gestão de tensões não produzia vitórias visíveis, mas evitava rupturas irreversíveis. A política aqui era trabalho silencioso de contenção. As fraturas internas também revelaram desigualdades históricas que a luta contra o império não resolvia automaticamente. A resistência nacional unificava contra um inimigo externo, mas não eliminava hierarquias internas. Gandhi reconhecia esse problema, mas enfrentá-lo plenamente poderia fragmentar ainda mais o movimento. O equilíbrio entre avançar contra o império e não implodir internamente tornou-se exercício permanente. À medida que a luta contra o domínio colonial avançava, tornava-se impossível ignorar um dos dilemas mais profundos da sociedade indiana: a exclusão baseada em castas. Mahatma Gandhi compreendeu que a independência política perderia sentido se reproduzisse internamente estruturas de opressão antigas. Ainda assim, a forma como ele enfrentou essa questão gerou controvérsias duras, alianças frágeis e críticas persistentes que atravessam o debate histórico até hoje. Gandhi condenava abertamente a exclusão social e defendia a dignidade plena das comunidades historicamente marginalizadas. Ele rejeitava a ideia de que a desigualdade fosse moralmente aceitável e insistia que uma sociedade livre
não poderia se sustentar sobre a humilhação cotidiana de parte de seus membros. Sua linguagem, porém, era profundamente moral e religiosa. Ele buscava transformação por meio da consciência, da reforma interior e da mudança de costumes, não pela ruptura institucional imediata das estruturas de casta. Essa abordagem encontrou resistência severa entre líderes das próprias comunidades oprimidas, que viam na moralização do problema um adiamento perigoso de direitos concretos. Para esses críticos, apelos à harmonia social e à purificação ética não substituíam garantias legais, acesso real a poder e proteção contra a discriminação sistemática. A divergência não era apenas estratégica, mas conceitual. Gandhi acreditava que a mudança duradoura precisava ocorrer no tecido moral da sociedade. Seus opositores defendiam que, sem transformação estrutural, a moral não bastava. O conflito expôs limites do método gandhiano. A não-violência e a persuasão moral funcionavam melhor contra um poder externo visível, como o império, do que contra hierarquias internas naturalizadas por séculos. Ao tentar conciliar unidade nacional e reforma social profunda, Gandhi caminhava sobre terreno instável. Avançar demais poderia fragmentar o movimento. Avançar de menos poderia legitimar injustiças históricas. Ele escolheu uma via intermediária, consciente de que seria criticado por ambos os lados. Esse posicionamento teve consequências políticas concretas. Alianças foram tensionadas, negociações se tornaram mais complexas e a imagem de Gandhi deixou de ser unanimidade entre setores marginalizados. Ainda assim, o debate provocado por sua atuação colocou a questão das castas no centro da agenda nacional de forma inédita. A exclusão deixou de ser assunto doméstico ou religioso e passou a ser problema político explícito. À medida que a luta se aprofundava, a questão religiosa deixou de ser pano de fundo cultural e passou a ocupar o centro do conflito político. Mahatma Gandhi sempre defendeu a pluralidade como princípio moral e prático. Para ele, a convivência entre tradições religiosas era não apenas possível, mas necessária para qualquer projeto de liberdade duradoura. No entanto, a realidade social mostrava-se cada vez mais tensa. O medo, alimentado por desconfianças históricas e manipulações políticas, começava a corroer a unidade construída com dificuldade. A religião, que estruturava calendários, rituais e identidades cotidianas, tornou-se instrumento de mobilização seletiva. Discursos passaram a explorar inseguranças profundas, associando o pertencimento religioso a direitos políticos exclusivos. O Império compreendeu rapidamente o potencial dessa fratura. Administrar diferenças sempre fora parte do método colonial, mas, naquele momento, a exploração das divisões ganhou intensidade. A política da divisão enfraquecia a ação coletiva e deslocava o foco do adversário externo para o vizinho imediato. Gandhi reagiu insistindo em gestos públicos de conciliação. Visitava comunidades, participava de rituais diversos e falava de unidade em linguagem moral acessível. Ele acreditava que o exemplo pessoal poderia conter a escalada do medo. Contudo, a lógica do ressentimento coletivo operava em ritmo próprio. Boatos, episódios localizados de violência e retaliações simbólicas alimentavam ciclos de desconfiança. A não-violência, nesse contexto, enfrentava um obstáculo diferente. Não havia um único opressor visível, mas múltiplos medos difusos. O problema central era que a mobilização religiosa oferecia respostas simples para ansiedades complexas. Identidade prometia segurança. Exclusão prometia controle. Contra isso, a proposta gandhiana parecia abstrata para muitos. Pedir contenção em meio à ameaça percebida exigia nível de confiança que estava se esgotando. O método, eficaz contra o império, mostrava-se menos eficiente diante de conflitos horizontais entre comunidades. As consequências políticas foram severas. A unidade nacional começou a se fragmentar em linhas religiosas mais nítidas. Negociações tornaram-se mais difíceis, pois qualquer concessão era interpretada como traição por algum grupo. Gandhi insistia que a independência sem convivência seria vitória vazia.
Ainda assim, sua voz passou a disputar espaço com narrativas mais agressivas, capazes de mobilizar emoções imediatas. Nos anos finais do domínio colonial, o esgotamento era geral. A sociedade indiana estava exausta após décadas de mobilização, repressão, negociações frustradas e expectativas adiadas. Mahatma Gandhi percebia com clareza que a luta havia entrado em uma fase qualitativamente diferente. O problema já não era apenas arrancar concessões do império, mas lidar com uma realidade interna fraturada, marcada por medo, desconfiança e violência crescente entre comunidades. As negociações finais ocorreram sob pressão extrema. O império, enfraquecido econômica e politicamente, buscava uma saída que preservasse algum controle do processo e evitasse colapso total da administração. Líderes indianos, por sua vez, estavam divididos entre a urgência da independência e o temor de uma guerra civil aberta. A partição surgiu nesse contexto como solução pragmática, não como ideal compartilhado. Era apresentada como forma de conter a violência, ainda que implicasse custos humanos imensos. Gandhi se opôs à ideia de partição, até o limite de suas forças. Para ele, dividir o território significava admitir a derrota do princípio fundamental da convivência plural. A não-violência, em sua visão, não era apenas método contra o império, mas base moral de uma sociedade futura. Aceitar a separação religiosa como solução política equivalia a legitimar o medo como organizador do mundo. Ainda assim, sua posição tornou-se minoritária. A fadiga histórica empurrava líderes e populações para decisões rápidas, mesmo que trágicas. A violência comunitária intensificou-se à medida que a possibilidade de divisão se tornava concreta. Deslocamentos começaram antes mesmo da formalização da partição. Famílias abandonavam casas, bairros se esvaziavam e rumores alimentavam pânico. O método gandhiano, baseado em disciplina coletiva e exposição moral do opressor, encontrava um limite brutal. Não havia mais um único adversário a constranger. A violência espalhava-se horizontalmente, fora do alcance de negociações ou apelos éticos centralizados. Gandhi percorreu regiões afetadas, tentando conter a escalada com presença física, palavras e jejuns. Sua atuação assumiu caráter quase desesperado. Ele buscava apagar incêndios locais em um território em chamas. Cada gesto tinha valor simbólico, mas o ritmo dos acontecimentos superava a capacidade de intervenção individual. O limite da não-violência tornava-se visível não como falha moral, mas como incapacidade prática diante de colapsos sociais simultâneos. A independência chegou acompanhada de uma das maiores tragédias humanas do século XX. O fim formal do domínio colonial não trouxe alívio imediato, mas desencadeou deslocamentos em massa, colapsos comunitários e violência generalizada. Milhões de pessoas foram forçadas a abandonar casas, terras e histórias inteiras em questão de semanas. A partição redesenhou mapas com linhas rápidas, mas rasgou vidas de forma lenta e brutal. Para Mahatma Gandhi, aquele momento foi vivido não como vitória, mas como luto contínuo. Trens carregados de refugiados cruzavam regiões inteiras sob ameaça constante. Bairros antes mistos se tornaram zonas de expulsão. Famílias foram separadas sem retorno possível. A violência não seguia plano central. Emergia de medos acumulados, boatos e vinganças locais. A escala do colapso ultrapassou qualquer capacidade administrativa de contenção. O Estado nascente lutava para existir enquanto o tecido social se desfazia diante de seus olhos. Gandhi recusou-se a participar das celebrações oficiais da independência. Sua presença foi direcionada aos focos de violência. Caminhou por áreas devastadas, conversou com líderes locais e apelou à contenção em meio ao pânico. Em vários momentos, recorreu novamente ao jejum como último recurso moral, tentando interromper ciclos de retaliação. O gesto não resolvia a tragédia, mas produzia pausas, silêncios temporários onde a violência parecia inevitável. A tentativa de conter o abismo revelou tanto a força quanto o limite de sua influência. Em alguns lugares, a presença de Gandhi conseguiu interromper ataques iminentes. Em outros, sua voz era abafada pela urgência do medo.
A independência, conquistada após décadas de luta, mostrava-se incapaz de garantir imediatamente segurança, justiça ou reconciliação. A política havia alcançado seu objetivo formal, mas a sociedade estava dilacerada. O assassinato de Mahatma Gandhi encerrou sua vida, mas não encerrou sua presença histórica. O ato foi rápido, público e carregado de simbolismo. Um homem que dedicou décadas a conter a violência morreu vítima dela, em um contexto de radicalização extrema e fraturas ainda abertas. A morte não foi apenas crime político, foi expressão de um clima social em que o ódio havia encontrado justificativas morais para agir. A não-violência ali não foi derrotada por um império, mas por tensões internas que escaparam a qualquer método. O impacto imediato foi de choque e silêncio. Para muitos, o assassinato cristalizou a sensação de perda dupla, a de um líder e a de uma possibilidade ética. Gandhi havia se tornado referência moral não apenas pela vitória política, mas pela insistência em limites. Sua ausência abriu espaço para leituras concorrentes de seu legado. O que ele representava passaria a ser disputado com intensidade crescente, tanto dentro da Índia quanto fora dela. A construção do mito ocorreu rapidamente. A figura do homem magro, austero e pacífico foi elevada a símbolo universal de resistência moral. Essa imagem, embora baseada em aspectos reais, simplificou uma trajetória marcada por conflitos, erros, recuos e escolhas difíceis. O mito oferecia conforto pedagógico, mas escondia a complexidade do método. Gandhi passou a ser apresentado como santo secular, descolado das contradições históricas que enfrentou. Essa santificação facilitou homenagens, mas dificultou debates críticos. Paralelamente, o método foi apropriado de formas seletivas. Movimentos ao redor do mundo passaram a invocar a não-violência como técnica, muitas vezes descontextualizada. Em alguns casos, ela foi usada como estratégia eficaz de mobilização. Em outros, tornou-se retórica vazia, exigindo contenção dos oprimidos sem oferecer caminhos reais de transformação. A distinção central feita por Gandhi entre passividade e confronto moral ativo foi frequentemente perdida. Na Índia, o legado tornou-se campo de disputa política direta. Diferentes grupos reivindicaram Gandhi como símbolo, enquanto rejeitavam partes centrais de sua visão. Sua defesa da pluralidade, da convivência religiosa e da contenção ética passou a incomodar projetos baseados em identidade exclusiva e força majoritária. O nome permanecia, mas o conteúdo era frequentemente esvaziado ou reinterpretado conforme conveniência. Separar mito, método e fatos é tarefa necessária para compreender o que realmente resta de Gandhi. O mito inspira, mas não explica. O método funciona em certos contextos, mas não garante resultados universais. Os fatos mostram um homem profundamente disciplinado, disposto a pagar preços altos por coerência e consciente dos limites de sua própria estratégia. Ele não prometeu soluções fáceis, nem vitórias sem custo. Prometeu apenas que a violência, mesmo quando eficaz no curto prazo, cobraria juros históricos elevados. Se você chegou até aqui, por favor, deixe o like e se inscreva no canal e comente algum tema histórico que você gostaria de ver por aqui. Sua ideia pode se transformar em vídeo. Bom descanso e até o próximo vídeo.